Fala pessoal, então dá uma passadinha rápida aqui na tática do Cruzeiro, né? Chegando aí, acabou de enfrentar o Flamengo aí pela Libertadores, né? O Cruzeiro fazia tempo que não... Nem lembro quando que o Cruzeiro chegou tão longe na Libertadores, fazia um tempo, né? Um time tão grande aí como tantos outros aí do Brasil que estavam há um tempo aí sem figurar em grandes competições continentais aí, né? Como a Libertadores, então tá de volta aí esses grandes holofotes, então vamos dar uma passadinha aqui rápida na tática deles, né? Baseado aí no jogo contra o Flamengo, né? Por mais que seja a tática padrão deles aí, né? Tem algumas diferencinhas, né? O Fagner não jogou, o Lucas Romero que são titulares, acabaram desfalcando o time, não sei se vão estar de volta aí pro próximo jogo, mas aí vou basear aqui na escalação do jogo contra o Flamengo, né? Então a gente vai partir desse 4-2-3-1 aqui, né? Um elenco muito bom aí que o Cruzeiro montou, a chegada do Wesley agora, né? Já vamos passar então rapidinho aqui para quando tiver a bola, né? Então a dupla de zaga aqui fica, né? O Matheus Henrique como volante e orquestrador para estar começando essas jogadas, às vezes fazer uma saída de 3 também, né? Ele acaba ficando um pouco mais recuado nessa saída de bola do que o Gerson, mas os dois vão ter aqui orquestrador, né, no estilo de jogo. A diferença é que o Gerson vai ter um pouco mais de liberdade, né, para ir mais à frente e tudo mais. É um cara que é importante numa parte mais à frente do campo para tá dando passes mais para os atacantes e tudo mais. Aí o Matheus Henrique acaba ficando um pouco mais para estruturar a saída de bola, né. Então os dois ficam aqui um pouquinho mais, né, como eu falei aqui a diferencinha de que o Matheus Henrique vem como volante e o Gerson como meia de ligação. O Matheus Henrique ficar um pouquinho mais atrás, mas aí a princípio é esses dois aqui ficando junto com os zagueiros aqui, né, apoiando aqui na saída de bola e os laterais tendo liberdade, né, para subir. Então, para os laterais subirem, os volantes têm que ficar para estruturar. Então, o William e o Gabriel Rojas sobem, né, vão mais à frente, laterais bem ofensivos, o Cruzeiro ataca muito pelos lados. Então, o William aqui pela direita, como meia versátil e como meia de ligação. Já eu falo um pouco mais de como funciona aqui o estilo de jogo dele com o Arroio, né? E o Gabriel Rojas aqui como especialista em cruzamento, né? Agora como meia esquerda mesmo, né? Não como meia de ligação igual o William, porque ele vai atacar um pouco mais o corredor, né? E aí como funciona um pouco da dinâmica deles com os pontas aqui, né? Como eu falei, né, principalmente nesse jogo aí contra o Flamengo especificamente, né, pode ser que esse tipo de variação mude, a dinâmica do time pode mudar contra a variado adversário, né, mas a princípio aqui o Rojas com especialista em cruzamento para atacar muito o corredor, então atacar bem aberto e o Wesley cortar do lado para dentro, né, então ele vem como ponta esquerda, vem com lateral móvel aqui, né, para estar fazendo muito esse movimento de cortar para dentro, né, dar um apoio aqui ao Caio Jorge, ao Matheus Pereira aqui pelo meio. Então ele vai ter esse movimento de cortar para o lado para dentro, mas não vai deixar de ser um ponta, né? De poder aproveitar muitas jogadas de velocidade, 1 contra 1, né? Que é um jogador de velocidade. Então, para aproveitar a característica dele, tem esse tipo de movimento também, né? Mas principalmente muito cortando do lado para dentro, né? Principalmente porque o Cruzeiro atacou muito pelo lado direito, então o time, os jogadores do lado esquerdo tendem a vir mais pelo lado direito para apoiar as jogadas também, né? E aí do lado direito como funciona, né? O William bem mais dinâmico, né? Do que o Rojas é bem um ala, ataca bem aberto pelo lado. O William é um pouco mais técnico do que ele, né? Com a bola no pé, um pouco mais de controle de bola, de ataque à área. Então o William vem com meia de ligação, com meia versátil para variar os movimentos, né? Não vai estar só aberto, vai poder vir mais por dentro e deixar a lateral do campo, né? A ponta ali pro Arroio fazer jogadas de velocidade. Ele teve muito 1 contra 1 no jogo, né? Às vezes aparecendo aberto, vai estar como lateral móvel aqui, mas aqui no campinho a gente deixa ele um pouquinho mais aberto do que o Wesley, para ele dar um pouquinho de ênfase nesse jogo de velocidade dele, né? Para ele aparecer aberto mais vezes, mas aí com o lateral móvel para ter essa variação dele cair por dentro também, né? Como muitos momentos do jogo foi. Não ficou limitado a estar só aberto pelo lado, aqui colado na linha, nada disso, né? Então, tanto o William quanto ele, muita dinâmica, né? Ora o Arroio vai estar mais por dentro, ora mais por fora, a mesma coisa o William, né? Aqui pelos lados, do lado direito aqui, né? Então, essa é um pouco da dinâmica do que o Cruzeiro tentou, né? Pelo menos aí contra o Flamengo foi o jogo que eu consegui ver. Não consigo assistir todos os jogos dos times, né? Eu consigo assistir um pouco mais do que sai ali na Casa TV, algum jogo que esteja mais fácil assim de eu conseguir acompanhar. Então saiu na GE TV, né? No caso, depende um pouco dessas duas aí, a GE e a Casa TV, mas passou na GE, então tranquilo, passou na TV também, consegui acompanhar bastante do jogo. Então eu dou mais ênfase aqui, né? De que é mais específico para esse jogo, pode ser que tenham mais variações para outros jogos aí, né? E aí passando aqui para falar dessa dupla, né? Os destaques aí do Cruzeiro, o Matheus Pereira e o Caio Jorge. Matheus Pereira como meio atacante, né? Como armador criativo. Ele começa centralizadinho aqui quando você coloca o 4-2-3-1 e tudo mais. Você dá uns 5, 6 toques nele aqui para a direita, né?
para ele cair um pouco mais pelo lado direito, vai cair pela esquerda também, né? Bem centralizado, cai por um lado, cai por outro, mas ele caiu, né, nesse jogo um pouquinho mais pela direita, como eu falei, o Cruzeiro atacou muito por esse lado, então acaba que o time vem buscar mais jogo por esse lado, né? Então o Matheus Pereira um pouquinho mais à direita e aí o Wesley vai encostando um pouquinho mais ali pelo lado esquerdo, nesse meio espaço, nessa falsa ponta ali, né? Então, com muita dinâmica, né, o Matheus Pereira pode fazer movimentos para frente para atacar espaço, mas principalmente a característica dele é armar jogo, né? Então, vai dar muitos passos para trás também, para armar, apoiar o time na saída de bola e tudo mais. É um grande maestro do time aí, um grande jogador, já há bastante tempo aí no Cruzeiro, sendo um destaque, né? Muito importante com o gol, com assistência e tudo mais. Então, com o armador criativo aqui, acho que dá para aproveitar bastante as características dele, né? E aí por último o Caio Jorge, né? Deixei ele com puxa marcação. Quem quiser deixar ele com artilheiro também vai ser interessante, né? Colocar ele para atacar bastante ali e tudo mais. Só que o puxa marcação também tem esse movimento muito característico, né, do Caio Jorge atacar espaço, atacar para frente. Só que eu acho muito interessante o tipo de movimentação que ele tem em geral, né? Desde o ano passado, quando eu fiz a tática do Cruzeiro do Léo Jardim, agora também com o Cruzeiro do Arthur Jorge, mesma coisa, mantendo o Caio Jorge como puxa-marcação, né? Para ele se movimentar muito para um lado, para o outro, arrastar zagueiro com ele é muito dinâmico, né? Eu acho que ele não é um atacante que fica limitado a só estar ali, só com os dois zagueiros ali, só correndo de para trás para frente, para trás para frente. Acho que ele cai muito por um lado, cai muito por outro. Então acho que o puxa-marcação dá uma dinâmica muito interessante o Caio Jorge participar do jogo, não só com finalização, né? Não só atacando diretamente pro gol, mas também apoiando muito as jogadas ali por um lado, por outro, né? Mas não perdendo a característica de atacante dele. Acho que com puxa-marcação fica bem interessante com relação aí que ele faz na vida real, mas, né, como eu falei, quem achar interessante colocar um artilheiro nele fica bem bacana também. Então, passando aqui para a fase defensiva, né? O time vem mais para um 4-4-2 aqui. Dessa maneira aqui não tem grandes novidades, grandes invenções táticas aqui. É um 4-4-2 simples, né? O time pode variar de marcar mais alto, marcar mais baixo, né? Até coloquei aqui o pressão ofensiva como um opcional, né? Se vocês quiserem marcar mais à frente e tudo mais. Eu joguei bastante com o Cruzeiro com a barrinha vermelha no ofensivo, né? Mas aí vai variar muito de jogo para jogo, né? Que vocês forem jogar aí, alguns jogos contra adversários vão se fechar mais, tudo mais, vocês colocam a barrinha vermelha pro Cruzeiro e bem pra frente. Se quiserem jogar mais neutro, deixa o time com a barrinha no branco ali, padrãozinho mesmo. E o pressão ofensiva também, né? Bem opcional aí, né? Pra quem quiser jogar com o time marcando mais em cima, pode ter pressão ofensiva, pode não ter também, mas é interessante, né? E aí, passando um pouquinho para as instruções do time aqui, o posse de bola, né? Dessa maneira aqui que a gente vê bastante aqui no canal, as táticas que eu posto, né? Tudo mais, bastante aproximação dos jogadores, tudo mais, atacando bastante pelos lados. Não é jogo posicional, então é um jogo flexível, né? Jogadores com bastante liberdade para se movimentar, mas curto muita aproximação. A pressão aqui dessa forma, né? Pressão na frente, área de contenção centro, agressiva, dessa forma ali um pouquinho mais alta, densidade equilibrada aqui. E aqui o rotação de alas, né? Isso aqui é muito importante sempre, né? Jogadores se movimentarem muito. O Matheus Pereira cair por um lado, cair por outro. O Gerson apoiar pelo lado quando precisar. O Matheus Henrique também, que é para ajudar muito com a dinâmica do time de estar sempre dando opções pelos lados, né? Jogadores não ficarem estáticos ali no meio campo e não se movimentarem tanto. Então, rotação de alas muito interessante, né? Aí um último detalhezinho aqui, né? Sobre a tática já para finalizar. Vai estar num 4-4-2 aqui e tudo mais, né? Talvez vocês sintam que o meio talvez fique muito vulnerável e tudo mais, talvez o Matheus Pereira voltando menos. Pode colocar ele como meio atacante, né? Botar o time dessa forma aqui no 4-2-3-1, se achar interessante. E pode também, o que eu acho mais interessante ainda, né, do que isso, é estar no 4-4-2, mas quando, por exemplo, vai enfrentar ali o Flamengo. O Flamengo vem com todo mundo no campo de ataque, você baixa as barrinhas ali pro azul, em alguns momentos contextuais, né, aí de quando você está defendendo. Então você dá uns 2 toques na setinha para baixo ali, fica na barrinha azulzinha e aí o Matheus Pereira baixa um pouquinho para ajudar na recomposição do time, né, mas a princípio é um 4-4-2 mesmo. E aí então foi isso, né? Uma passadinha bem rapidinha aqui na tática do Cruzeiro. Tem outros times que eu tô de olho aí. Eu tava de olho no Fluminense, mas aí acabaram de mandar o Zubeldia embora. Dei uma olhadinha como tá jogando o Flamengo também. Hoje tem o Corinthians, então tentar manter narrativa aí o canal, trazendo outras opções de táticas aí pra vocês no PES. Fechou, rapaziada? Quem achou interessante aí, deixando sempre o like, comentário, né? Sugestões aí pros próximos vídeos e agradeço o apoio de sempre aí. Tamo junto.